tudo bem, meus alunos? Então vamos para mais uma aula agora sobre os romances de Machado de Assis. Eu vou dividir essa aula em dois e nessa primeira parte eu vou falar especificamente dos romances românticos do Machado de Assis. Românticos porque pertencem ao romantismo. Lembrando então que o Machado de Assis começou a sua carreira literária ainda no romantismo. Então esses são os livros que ele publicou, os romances, né? Ressurreição, em 1872, A Mão e a Luva, em 74, Helena, em 76 e Yaya Garcia, em 78. Esses são os livros ainda no romantismo. E a partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele publicou em 1871, que é o livro que introduz o realismo no Brasil, então ele passa a escrever obras realistas, né? Mais voltadas, mais de acordo com a estética realista. Então, no realismo, ele publica os Memórias Póstumas de Brás Cubas, claro, né? O Quincas Borba, que vocês leram para fazer a AP, que foi a leitura para a didática desse trimestre. Dom Casmurro, que é o mais conhecido e o melhor livro, reconhecidamente o melhor livro do Machado de Assis, que a gente vai falar na próxima parte. Esaú Jacó e Memorial de Aires. Depois há um outro livro, Casa Velha, que foi publicado depois da morte do escritor. Esses são os que ele efetivamente publicou. Bom, então os romances românticos do Machado de Assis, que foram publicados durante o período do romantismo. Então nós temos Ressurreição, né, que foi o livro do poeta, né, e é quando ele marca então esse estilo machadiano, né, com traços ainda do romantismo. Ele já possui essa intimidade com o leitor, onde ele conversa com o leitor, né? Ele procura dialogar com o leitor para trazer um ar de intimidade. E o pessimismo, que está presente em todos os seus livros, né? Que é praticamente uma marca registrada do autor. E no enredo nós temos Félix, que é um rapaz descrente da própria vida amorosa e que se apaixona por Lívia. A história é marcada pela desconfiança e pelo ciúme cego do protagonista. Então já é um pouco dessa temática de ciúme que o Machado de Assis tem em muitas de suas obras. Bom, depois a gente tem A Mão e a Luva, que é o segundo romance do Machado de Assis e foi publicado em 74. Só que primeiramente ele foi publicado em folhetins, como era normal na época. Muitas das obras do Machado de Assis foram publicadas anteriormente em folhetins. E nessa obra, ela é um pouco mais superficial e mais simples, né, a escrita dele. Lembrando que o Machado de Assis tem personagens que são mais complexos, ele faz muitas análises psicológicas, mas esse A Mão e a Luva é um pouco mais simples, né? É quase uma novela. A trama gira em torno dos relacionamentos burgueses, como já eram os romances realistas, né? Que fala da burguesia, que fala da vida da burguesia sempre de forma crítica, só que esse ainda não se tem essa crítica que a gente vai ter depois nos romances mais realistas. Né? Então a trama gira em torno do relacionamento da personagem Guiomar, que é considerada a heroína da história, né? Aí depois nós temos Helena, que já tem uma trama ambientada em Indaraí, no Rio de Janeiro, e a gente tem um romance mais cercado de surpresas, né? Aquele amor proibido, personagens mais dramáticos, mais ou menos a temática que Machado de Assis vai trabalhar em outros romances no futuro. E ele foi publicado também nesse livro, também foi publicado inicialmente em formato de folhetim, e em 1876 ela sai realmente um livro, né? A obra publicada no formato de livro. E essa obra, Helena, já começa a trazer críticas à sociedade da época, que já é uma marca mais do realismo, mas ele ainda é ambientado, ele ainda é romantizada, essa leitura, né? Essa obra, porque essas obras do Machado de Assis, elas já possuem, embora elas já possuam um pouco da mão realista, elas são mais com um final feliz, mais um final romântico, né? Então ela ainda é muito romântica, essas obras, né? Muito relacionado ao romantismo enquanto período literário. E Yaya Garcia marca o fim da fase romântica do Machado de Assis e foi publicado em 78.
O livro reúne detalhes da sociedade daquela época, né? Interesses, questões de poder, amores proibidos e casamentos arranjados, que já são um pouco da temática realista também. O Machado de Assis já começa a crítica, que depois ele vai detalhar mais no realismo. Bom, então, essas são as obras do período romântico do Machado de Assis. Esse aqui é um vídeo bastante breve, porque nós vamos focar muito mais nas obras realistas. E não podemos nos esquecer, lembre-se, que toda obra do Machado de Assis, ela pertence ao domínio público. Então, qualquer um pode acessar, clicar no link que está lá na nossa página, né? Ou copiar e colar esse endereço no seu navegador, acessar e ler gratuitamente qualquer uma das obras dele. Então, por enquanto é isso. A gente vai ver o segundo vídeo, né? Onde eu vou detalhar mais outras obras do Machado. Até mais!